Cara, eu tenho cachorros em casa e, querendo ou não, né, o cachorro de uma família, né, vive tanto tempo numa família e ele acaba assumindo alguns comportamentos, copiando alguns comportamentos da família, né, algumas coisas sutis. Então, assim, por exemplo, aqui no aqui em casa a gente tem três poodles. É o Floquinho, que é um poodle toy, a Belinha, que é poodle, mas acho que é um pouquinho maior, e o Fred, que é filho dos dois, do Floquinho e a Belinha. E assim, passou aqui por casa um outro cachorro, o Rex, né? Que ele veio de doação e depois minha mãe acabou doando também. Era um cachorro, tipo, que mijava por tudo, marcava território e ninguém conseguiu, né? Sei lá, ensinado, né? Então a minha mãe acabou doando de novo. E ou será que o Fred é filho do. Talvez o Fred seja filho desse cachorro que foi doado de novo? Acabei de falar o nome do dia, esqueci. Mas enfim. O Rex, né? Rex. O Rex gostava de trepar no floquinho. Gostava de estar o tempo inteiro, né? Explorando a sexualidade dele. E aí a gente vê. Oi. Então assim, mesmo sendo cachorros, né? Olha como ele copia essa ideia do patriarcado, né? Que o homem usa o seu pênis como uma arma, né? Quer tá tirando para todo lado ali, quer tá e a gente vê, isso é o que acontece. Não vou ficar medindo palavra não, isso é o que acontece, né? Homens que mesmo dentro de um casamento pode estar tendo relações só com a esposa, mas que não tem respeito, não tem respeito pela esposa, a maneira que trata, sabe? E eu acredito que isso vem assim de muito tempo de educação, uma educação popular, né? Até, por exemplo, os pais hoje, os meus pais, por exemplo, são assim, não sei o de vocês, né? Mas uma educação popular onde os pais não falam de sexo com os filhos. Onde o sexo é visto como uma coisa ruim. E claro, é ruim, do jeito que ele é feito é ruim. É praticamente um estupro a cada relação. É uma forma péssima, né? E aí a gente vê religiões como o Tantra, onde o Deus não é representado como homem, como masculino, né? Porque é tão engraçado, né? Como que é só o homem que importa, né? Para essas religiões patriarcais, né? Machistas, né? Veja algumas religiões que seguem estritamente a Bíblia e você vai ver como eles são machistas, né? Onde o homem é a cabeça da família, né? Então, o Tantra é uma religião que se criou muito antes do cristianismo, né? E se criou baseado em que a mulher seria a deusa. A deusa, né, ou o próprio Deus, se expressa de uma forma feminina. Então a energia feminina ela é muito mais reverenciada. Né? A energia feminina é tida como o criadora. Ah, o pai criador. Não, a mãe criadora. É a mãe que dá luz. A mãe que dá vida. É claro, claro que um precisa do outro, né? Ninguém. Acho que a gente né, quer dizer que é só um ou é só outro, né? E essa visão separatista não é muito legal. Porque a dualidade, o homem, a mulher, o claro e o escuro, o feio e o belo, né? Tipo, essa dualidade de ter uma dinâmica de dois opostos, né? Dois extremos opostos,
A dualidade, na verdade, não é para ser um ou outro. A dualidade é para que os dois se completem, né? Para que forme a completude entre os dois opostos, os dois polos. Como o Buda dizia, né? O caminho do meio. O caminho do meio, o que é? A junção, o yin e yang, masculino e feminino, claro e escuro. Então, e isso está desde Gênesis na Bíblia também. Hoje eu estava conversando com um amigo, né? E ele está estudando a Bíblia católica, né? A maneira católica. E eu falando para ele que assim, para mim não foi algo que serviu, sabe? Estudar só a maneira do católico. Eu fui atrás de estudar espiritismo, estudar a Bíblia com testemunhas de Jeová, estudar alguma coisa da Igreja Católica, assim, eu vejo sobre santos, eu busco entender, mas busco menos, sabe? O meu interesse não é tão grande assim pela Igreja Católica, não. Busco a yoga também, o tantra, como eu falei, várias religiões orientais, que na verdade a gente chama tudo de religião oriental e não quer nem saber o que é, né? É uma caixa enorme com um monte de coisa dentro. Então eu posso falar religião ocidental, e daí eu já estou falando dos muçulmanos, né, os islâmicos, estou falando dos cristãos, e mesmo só dentro dos cristãos a gente tem várias vertentes, né, várias doutrinas, e então é muito vago falar da religião oriental. Então, e daí eu tava falando com esse amigo e ele me falando assim, nossa, que confuso esse texto que você me mandou, né? A pessoa tá querendo misturar o cristianismo com religiões, com pensamentos orientais. Tipo, usando o cristianismo para facilitar a compreensão de conceitos orientais. Foi isso que ele falou. Eu pensei, tá, mas e por que é confuso? Tipo, ele está mostrando que é a mesma coisa e igual Jesus usava parábolas, né, para fazer assimilações, tipo, é isso, tipo, ele está mostrando o que você conhece. Jesus fazia isso, ele contava parábolas, contava histórias fáceis de você entender. Ah, e um filho, um pai, um rei, sabe, tipo, falava coisas que era do seu cotidiano, que você entendia, para quê? Para te transmitir mensagens que às vezes você não ia entender nada, né? Às vezes você não estava pronto para entender, mas para facilitar a compreensão. Por isso que ele usava parábolas. E daí esse amigo me falando assim que confuso, né? Eu, muito pelo contrário, eu não acho confuso, eu acho que é uma forma muito didática de explicar conceitos novos utilizando algo já conhecido. E o que a gente estava falando lá? Falando de espírito, e, né, de alma e de ego, né? Que em sânscrito ego seria aham, e o primeiro ego, né, o primeiro homem com ego, né, seria adi aham, ou na igreja, né, na Bíblia, Adão, no cristiano, na Gênese, né, Adão, o Adão, Adão. E enquanto a alma seria Atma, e daí Ad Atma seria tipo a primeira alma a ser criada, né? Que a Bíblia diz que é Jesus. A Bíblia diz que é o verbo, né? Logos no grego é o verbo que se fez carne. E Jesus foi a primeira alma, pela explicação da igreja e que eles estão, né, explicando o que seria. Então eu acho muito legal casar esses conhecimentos para explicar coisas, porque tudo bem, quem é doutrinado, né, tende a pensar assim, não, só minha igreja está certa, outra igreja está errada, vai contra a minha igreja, e às vezes não é contra, às vezes é a mesma coisa que está explicando, mas de maneiras diferentes. E a pessoa que é doutrinada, ela não se abre para nada novo. Nada que um padre dela não vai dizer, né? Nada que não seja o que está no cânone, nada que seja aquilo que está especificamente assim no livro sagrado e tal. Então tudo para ela é desconhecido, é inseguro, né? Então tem essa questão.
E daí a gente estava falando também, né, que a Igreja Católica fala do amor. Jesus falava do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Então, como que é importante esse amor, né? Eu estava falando para esse amigo de algumas terapias, né, que eu vi na internet sobre amor próprio, né, para você aprender a se amar mais. E porque assim, por quê, né? Por que se amar mais? Porque se você ama você mesmo, você já está desenvolvendo o amor, né? E é difícil amar a si mesmo. É difícil se aceitar. Todo mundo é falho, ninguém é perfeito. Se alguém aí acha que é perfeito, desculpa dar notícia, mas você não é. E para você se amar, você também não precisa ser perfeito. Você pode amar suas imperfeições. E outras, e digo mais assim, se você não consegue amar as suas imperfeições, você não vai conseguir amar no outro, sabe? Tanto que assim, o que a gente mais fala mal do outro, o que a gente mais agride o outro para falar, são coisas que tá na gente, que a gente reconhece no outro, sabe? Ah, esse é vagabundo. Ah, você não trabalha, não sei o quê. E a minha vontade é o quê? Às vezes eu tô fazendo meu serviço aqui já querendo descanso, né? E com inveja da vida do outro ali que não, naquele momento está descansando, né? E eu estou trabalhando. Então, assim, sempre a minha crítica sobre o outro é algo que, assim, é o meu julgamento. Não é que o outro esteja errado em si. Pode estar, mas é o meu julgamento do que é errado para ele e do que seria errado para mim também, né? Então, eu meio que forçar ele a agir da maneira que eu acredito que seja correta, porque eu estou agindo assim, mas muitas vezes a gente quer mudar o outro sem estar fazendo a nossa parte. Isso que é o mais complicado, né? Então a gente estava falando daí sobre esse amor que é falado na Bíblia, mas não é muito entendido, não é, na verdade, não é muito, talvez não seja muito praticado por não ser entendido, mas não sei. Mas enfim, daí eu estava falando sobre essas terapias de amor próprio, né? Que amor próprio é muito diferente do egoísmo. Muitas vezes o nosso egoísmo, assim, o ego é que é ignorante. A gente tem a nossa parte egóica e a gente tem a nossa parte espiritual, nossa alma, né? Nosso eu superior. E a nossa alma é que é sábia, que é inteligente. Mas às vezes a gente está tão identificado com o corpo, tão identificado com a mente, tão identificado com quem somos nessa vida terrena, não importando se você acredita em uma única encarnação ou várias, né? Mas a gente se sente tão identificado com quem a gente é aqui no mundo físico, com as coisas materiais, com os pensamentos, os planejamentos, que a gente quer ter controle de tudo, né? Que a gente acaba não ouvindo o nosso eu superior. A gente acaba não ouvindo a nossa sabedoria interna. E isso que é a meditação. A meditação é buscar essa sabedoria interna, é buscar se ouvir, é acalmar a mente, acalmar o corpo, é ficar em paz, baixar o batimento cardíaco, baixar a respiração, se acalmar. A yoga diz que a gente não consegue ter controle das emoções e dos pensamentos se a gente não começar pela respiração, já que a respiração é o que liga a alma ao corpo. E pegando um pouco de luz ali. Então, por exemplo, eu estou irritado, eu posso observar claramente como que vai estar a minha respiração rasa, acelerada, o nariz assim, né? Tipo, o olho, tipo, eu vou estar com o sangue, com a pele vermelha, o sangue quente, correndo. Então, o que que é isso, né? É totalmente contrário ao estado de tranquilidade, que seria o nosso estado natural da nossa alma, né? O nosso estado verdadeiro de verdadeira paz, aquela calmaria, como eu falei para ele assim, quando a gente vai para alguns retiros, né? Que a gente consegue se desligar do mundo afora, a gente consegue por 1, 2 dias, não sei, dependendo a duração do retiro, mas a gente consegue
sentir isso que a gente fala que é o Espírito Santo de Deus agindo na gente, né? Então a gente consegue se desconectar um pouco desse mundo material e a gente consegue se conectar ao mundo espiritual, à nossa essência, à nossa divindade, né? E, e daí eu falando para esse amigo, né? Ah, sobre o Tantra. O Tantra ele foi visto, né, como a deusa seria a mulher, né, a imagem feminina como deusa e mais, né. É, o Tantra, na verdade, ele entende os conceitos da energia masculina e feminina como complementares uma à outra e que precisam estar equilibrados. Então, assim, eles usam dois estereótipos, né? Duas imagens. Por exemplo, a gente fala Adão e Eva. Ok, Adão e Eva. É, então, a gente fala no Tantra de Shiva e Shakti. Né? Seria a masculinidade pura e a feminilidade pura. E aí, tipo, precisam estar em equilíbrio, né? E E assim, como eu estava falando também, o patriarcado, né? O jeito, como que a nossa cultura é violenta, né? Eu não sei se isso é algo que veio da religião ou se é cultural das pessoas mesmo, da sociedade, se tem alguma coisa a ver com as antigas civilizações europeias, mas como que assim a mulher é desprezada, né? A energia feminina é vista como algo negativo, ruim, e como que a energia masculina é super valorizada, né? Então, a obediência, o respeito, tipo, de sempre essa voz masculina, porque existe uma verdade absoluta e tem que seguir o pai, né? Então, é, é, tem que entender, não é questão de estar certo ou errado, mas tem que entender que toda a nossa igreja, o nosso pensamento de igreja cristã e católica, ele veio pautado nesse patriarcado, nessa imagem de que Deus é homem, de que o homem é forte, né? Desse desequilíbrio das coisas. E é isso que o Tantra tem de diferente, de especial, de querer equilibrar as coisas, de querer reconhecer o sagrado feminino, né? O sagrado masculino também, mas a gente até ouve menos, né? Na verdade, eu acho que a sociedade já estigma tanto assim o masculino, né? Mas, por exemplo, eu estava vendo hoje, ontem eu vi a terceira aula da Carol Teixeira, professora que está dando um curso de 3 dias, 3 aulas, sobre o Tantra, sobre o homem tântrico, né? Como se tornar um homem tântrico e o que é o homem tântrico, né? E aí a gente, agora na segunda aula, ela estava falando com ex-alunos dela, né? Estavam numa roda de bate-papo, né? Roda de conversa. E daí um dos meninos falando, né, que ele, dentro de uma prática, de um retiro que eles estavam fazendo, presencial, ele teve acesso a uma memória de quando ele ainda era um feto, de quando ele estava na barriga da mãe, e ele ouviu o pai dele dizer: "Eu acho melhor você tirar essa criança". E depois ele, assim, ele não entendeu o que era aquilo, né? Foi conversar com a mãe dele e tal. E ela contou que realmente, quando ela engravidou, ela já tinha mais de 40 anos, era uma gravidez de risco, e o pai falou para ela, né, que talvez seria melhor que ela não levasse essa gravidez para frente. Então, assim, aquilo traumatizou, criou um trauma nele desde quando ele estava na barriga da mãe, né? Se alguém, assim, não acredita, tem dúvidas ou fala que é história, tipo, existe terapias que tratam esses tipos de trauma. Pode ser na infância, pode ser antes de nascer. Existem terapias
se eu não me engano, microfisioterapia ou microagulhamento, eu não sei, alguma coisa assim. É uma terapia que, por alguns pontos, eles conseguem trabalhar esses traumas. Mas o que eu quero falar é toda essa base teórica por trás, né? Então, e esse rapaz daí tava contando as experiências dele, e daí falando que os amigos dele começaram a dizer assim: ah, então agora você só faz sexo fofinho, né? E assim, claro, né? Pronto. Falou de sexo, eu já tô errado, já tô sendo julgado. Mas assim, cara, olha a volta, cara. Olha a volta. Quantas pessoas que fazem sexo e tipo, o que ele estava falando ali seria tipo de mesmo, né, que tudo bem, a Igreja Católica fala que só pode ter relações sexuais com um parceiro que você vai casar e que vai levar para a vida inteira, não sei o que, tá, ok, beleza. Inclusive a professora do Tantra, ela também é casada, tá? Ela também é. Mas esse rapaz, né, ele falando assim que pra ele, tipo, talvez antigamente, e nem era algo que ele, assim, que ele aceitava, que ele concordava, mas ele tinha muito essa visão de que, ai, vem um amigo e fala assim, ó, a mulher ali quer você, quer ficar com você. E se o cara não aceita, parece que não, você é bicha, você é boiola, por que você não vai? Ah, a mulher quer te dar ali, você não quer comer, né? Então, aquela virilidade, cadê a virilidade que é esperada do homem, né? Que o homem tem que ser assim, tem que ser machão, tem que pegar todas, tem que não sei o quê. Então isso vem muito dessa ideia do patriarcado e isso é uma violência, não uma violência só contra a mulher, mas contra o próprio homem, né? O que é esperado do homem, né? Muitas vezes o homem pode gostar dessa situação, mas muitas vezes não. Muitas vezes ele se sente coagido a tomar algumas atitudes. E, e o Tantra daí ele vem ressignificar. Esse rapaz então estava falando assim, cara, hoje, tipo, eu tenho muito menos vontade de fazer sexo, de transar, tenho muito menos vontade até de me masturbar, por ter me conectado mais com a minha sensualidade, com a minha energia masculina e feminina, né? Então, o que ele vem trazer assim é que ele ressignificou a experiência do sexo, da conexão com a outra pessoa e, igual eu falei, né, essa tutora, orientadora ali, uma pessoa casada, né? Talvez já tenha aproveitado a liberdade sexual, libertinagem, né? Mas que chegou um momento que não fazia mais sentido para ela também. E, e assim, quando a gente volta, né, para a Igreja Católica, a Igreja Cristã, o pensamento bíblico, né? Então a gente fala, não, é muito errado, não, casar fora do, né, transar fora do casamento é muito errado, a gente quer julgar, né? A gente quer julgar como se todo mundo nascesse pronto para ser perfeito, como se ninguém nunca fosse errar na vida, né? A gente quer julgar que tem que ser assim, tem que ser, e então a gente acaba condenando, né? Não querendo que as pessoas passem por algumas práticas para que ela já faça o certo, já nasça fazendo o certo, já sabe, já desde o nascimento já seja orientado para fazer o certo. Só que só que às vezes isso não é ensinado de uma forma consciente para a pessoa, né? Às vezes é imposta. Então, por exemplo, a minha mãe criou, ela tem, enfim, tem várias questões psicológicas, né? Vários bloqueios na questão sexual, né? Acho que assim, nem com o próprio marido ela nunca conseguiu, né, se libertar de coisas. Então, assim,
Porque o pai não tinha essa paciência de falar, de se ver como um templo sagrado, de respeitar o seu corpo, respeitar o corpo do outro, se conectar, fazer algo com amor, fazer algo tipo. Porque hoje, hoje o modelo estereotipado, né? O modelo da pornografia é o sexo britadeira. Que é só penetração, não tem emoção, não tem conexão, não tem empatia, não tem ternura, não tem aquele carinho. Então, eu acho que assim, o Tantra tem muita coisa boa para ensinar, sabe? Esse meu amigo, ele me falou assim: "Ai, a igreja, a Bíblia fala do amor, o Tantra fala do amor, mas você percebe que esses amores, né? Você percebe que são formas diferentes de amor? E assim, cara, amor é o que você vai sentir. É o meio que você vai chegar até lá, tipo, eu acho que existe diversas formas. Eu acho que encontrar Deus é encontrar o amor, sabe? Enquanto a gente está buscando Deus nas religiões, querendo provar nosso ponto, querendo provar que nossa igreja é melhor que aquela, querendo debater pontos para fazer o outro aceitar minha religião, meu pensamento, né? O que eu e esse amigo acabamos fazendo, mas reconhecemos também, né? Não, tudo bem, tipo, não vamos brigar, eu acho que ninguém tá amando aqui dessa forma, né? Mas que esse amor é o que você sente, é o que você consegue sentir, experimentar, vivenciar. A forma que você vai chegar nele, diversas, né? Falam que a gente pode encontrar Deus pelo amor ou pela dor. Então, tem muita gente sofrendo voluntariamente, buscando Deus pela dor. Ah, eu quero tanto fazer isso, mas não vou fazer porque meu Deus não deixa, porque é proibido. E às vezes até amaldiçoando outras pessoas, né? Amaldiçoando a vida, falando palavrão e pensando várias coisas negativas, atraindo doenças para si, é, atraindo muita dor é, por, por culpar Deus. Culpar Deus. E daí a pessoa quer falar de amor, né? Ela busca Deus por meio da dor, busca pelo meio do sofrimento e daí quer vir falar do amor, né? Ai, né? Sou tão feliz, minha igreja me traz isso e aquilo, tipo, com certeza, cara, Deus é amor, Deus só vai te trazer amor. Se você estiver aberto para isso. E, e eu acho que é isso que eu tenho para falar.